Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência à nossa playlist sobre fase postulatória e a partir de agora nós analisaremos as posturas do juiz diante da análise da petição inicial. Não sai daí que eu volto já já. Muito bem, meus caros. Então, estudada a petição inicial, nós já sabemos aí basicamente tudo de importante sobre essa peça inaugural do processo civil e agora nós precisamos verificar qual vai ser a atitude do juiz depois de realizar uma análise dessa petição inicial, não é? Veja, depois que a ação é ajuizada, depois que essa petição inicial ela é distribuída para um juiz, esse juiz vai analisar essa petição inicial de forma bastante detalhada. Ele vai ver se os requisitos do artigo 319 estão presentes. Ele vai analisar se essa petição inicial contém ou não algum defeito e se contiver, se esse defeito ele pode ser corrigido ou não. Então o que nós vamos começar a analisar a partir desse vídeo é qual será a postura do juiz a ser adotada depois que o juiz realiza essa análise da petição inicial. E nós vamos ver que depois de analisada a petição inicial, abrem-se para o juiz algumas portas. Eu vou chamar aqui a nossa lousa para que a gente possa começar a analisar o que o juiz pode fazer. Muito bem, então nós estamos analisando as posturas do juiz, ok? Depois que o juiz analisou a petição inicial, o que ele pode fazer? Primeira possibilidade, primeira postura do juiz. O juiz pode determinar a emenda da petição inicial. Ele pode determinar a emenda ou o aditamento da petição inicial. Se o juiz adota essa primeira postura, se o juiz determina que o autor emende ou adite a petição inicial, isso significa que o juiz identificou um vício na petição inicial. O juiz identificou um defeito na minha petição inicial. Mas atenção, esse vício, esse defeito, ele é sanável. Ele é sanável, ou seja, esse vício, ele pode ser corrigido. E a emenda da petição inicial nada mais é do que essa possibilidade que o juiz dá para o autor para que ele corrija o vício na sua petição inicial. Tudo bem? Ou então, no caso de aditamento, para que o autor complete a petição inicial, por exemplo, forneça um dado que está faltando, junte um documento que está faltando, enfim, dentre outras opções, dentre outras possibilidades. Portanto, nessa primeira postura do juiz, o que nós identificamos é que a petição inicial ela tem um defeito, mas esse defeito é sanável, é corrigível. Se esse defeito é sanável, se ele pode ser corrigido, não faz sentido o juiz extinguir o processo e forçar o autor a propor novamente a demanda. Percebe? Então, essa possibilidade de emenda ou aditamento da petição inicial, ela deve ser concedida pelo magistrado ao autor, ok? E veja, é possível, inclusive, haver emendas sucessivas, né? Então, por exemplo, o juiz determinou
a emenda. O autor foi lá, emendou a petição inicial, mas emendou errado. O juiz determina novamente a emenda da petição inicial, emenda sucessiva. Não há problema nenhum quanto a isso. Tudo bem? Então, as emendas sucessivas, elas são possíveis. Professor, prazo. Vamos a prazo. Qual o prazo de emenda da petição inicial? Meus amigos, regra geral, prazo de 15 dias para se emendar a petição inicial. Tudo bem? Agora, um detalhe muito importante, muito importante. Quando o juiz determina a emenda da petição inicial, quando o juiz identifica um defeito na petição inicial e manda o autor corrigir esse defeito, na decisão, né, no ato processual que o juiz pratica, o que acontece? O juiz ele é obrigado a indicar para o autor qual é o defeito que precisa ser corrigido. Isso é uma novidade do Código de Processo Civil de 2015, né? Então isso evita algo que acontecia há alguns anos atrás, de que o juiz determinava, em alguns casos, a emenda da petição inicial, mas ele não falava o que tinha que emendar. E muitas vezes o autor ficava perdido, né? Porque na concepção do autor, a petição inicial estava perfeita. E aí ficava uma situação muito chata, muito complicada, né? O CPC 2015, ele resolveu esse problema. Então ele obriga o juiz a indicar qual é o defeito que precisa ser corrigido. Tudo bem? Uma outra dica, né, importante aí sobre essa questão da emenda da petição inicial é que esse prazo de 15 dias, ele não é preclusivo, segundo a doutrina. O que isso significa, né? O que significa dizer que esse prazo não é preclusivo? Isso significa dizer que o autor, ele pode corrigir a petição inicial, ele pode emendar a petição inicial fora do prazo de 15 dias. E mesmo assim, o juiz irá aceitar a correção. Então veja, imagine o seguinte caso, o seguinte exemplo. Eu entrei com uma ação e o juiz determinou em 15 dias que eu emendasse a petição inicial. E aí eu resolvi emendar a petição inicial no 16º dia, ou seja, eu estava um dia fora do prazo, né? Só que por conta daquela demora, né? A gente sabe que os processos demoram, o juiz tem uma fila de processos que ele precisa dar atenção, o meu processo estava lá atrás e aí eu emendei fora do prazo, né? E o juiz ainda não tinha pego o meu processo para analisar. Quando o juiz pega o meu processo, ele verifica, bom, o Sérgio emendou a petição inicial, tudo bem. Vixe, só que ele emendou fora do prazo. Eu mandei ele emendar em 15, ele emendou no 16º. Vou aceitar essa emenda? Resposta, vou, claro que vou. Por quê? Porque o prazo não é preclusivo. O prazo não é preclusivo. Então não há problema se houver esse, digamos assim, né, esse pequeno desrespeito ao prazo. Né? Claro, desde que o juiz ele ainda não tenha pego o processo. Porque se o juiz manda o autor emendar a petição inicial em 15 dias e o autor não emenda a petição inicial no prazo assinalado, isso gera o indeferimento da petição inicial. Aí sim, a petição inicial será indeferida e o processo será extinto, porque o autor não corrigiu o vício. Mas perceba, o juiz ele não pode indeferir a petição inicial logo de cara. Se o juiz identifica que a petição inicial tem um vício sanável, o juiz deve dar a oportunidade para o autor emendar a petição inicial. O juiz não pode indeferi-la logo de cara. Tudo bem? O indeferimento vai ser possível se, por exemplo,
o autor não observar esse prazo ou ele se recusar a emendar a petição inicial, aí sim nós vamos ter o indeferimento, conforme nós vamos analisar no próximo vídeo. Tudo bem? Com isso, meus amigos, ficamos por aqui para o vídeo não ficar muito longo. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre uma outra postura que o juiz pode ter, que é a postura do indeferimento da petição inicial. Espero você. Um forte abraço.